Boa tarde, amigos. Estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto, direto pela Rede Amigo Espírita, TV FEB, Rádio Fraternidade. E convido todos a participar do nosso bate-papo de hoje, que vai esclarecer o que é a obsessão. Algo que muitas vezes a gente acha que está muito distante de nós e às vezes mais próximo do que se imagina. Então, vamos convidar todos a chegar mais, conversar com a gente, para a gente entender melhor esse assunto. Hoje recebemos Pereira, que vai nos esclarecer, vai responder as nossas perguntas com relação a esse tema, que às vezes ainda a gente desconhece, Como eu falei, a gente acha que está muito distante. Então, Pereira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E para que a gente possa começar, eu queria que você esclarecesse o que é a obsessão. Pois não. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa tarde a todos que nos acompanham no Ponto a Ponto, participam conosco. A obsessão é uma ocorrência que a doutrina espírita nos trata de uma forma muito objetiva, muito esclarecedora, porém, ela existe desde que há gente na Terra, com termos bastante diferentes. Nós vamos encontrar, por exemplo, nos textos da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, esse mesmo fenômeno da obsessão com nome de possessão espiritual, os endemoniados, por exemplo. Tudo isso são fenômenos que estão na história da humanidade, na história das religiões, e que a doutrina espírita trata com esse nome para dar um esclarecimento bem mais abrangente, bem melhor esclarecido, para que todo mundo entenda, para que todo mundo saiba o que é, como ela acontece, mas na verdade é uma ocorrência antiga que significa o que? A influência de uma mente sobre outra mente, a influência de um espírito sobre outro espírito, encarnado ou desencarnado. Ou seja, normalmente a obsessão é a ação de um espírito desencarnado, morto, como a gente chama, sobre outra pessoa, sobre outra mente, sobre outra pessoa encarnada. É o que normalmente acontece, que comumente se tem notícias pelo mundo afora, pelas histórias, e no nosso meio espírita, muito farta a ocorrência e as informações da obsessão. Ou seja, é a influência dos espíritos no nosso mundo, na nossa vida. Interessante você falar que ela permeia há muito tempo e está em outras religiões, porque a gente escuta há muito tempo encosto, Isso. Muito conhecido o tal do encosto. Exatamente. Talvez seja por essa proximidade, dessa mente estar ali, todo lado, tentando nos influenciar. Perfeitamente. Você chegou na questão central de como popularmente se fala muito da ocorrência das obsessões com esse termo muito comum, o encosto. Isso no interior se ouve muito isso. Fulano está com encosto, então leva para um canto, leva para o outro. O encosto nada mais é do que a presença do espírito sobre outra pessoa, a chamada obsessão clássica. Para quem está em casa, que às vezes a gente fica preocupado, mas o que a gente pode fazer para evitar que esses espíritos nos obsediem? A terapêutica mais conveniente, que pode ser considerada como a melhor vacina, a melhor profilaxia para evitar os chamados encostos, a obsessão, a possessão, como também é conhecida em muitas regiões, por muitas pessoas, é a terapêutica que Jesus nos oferece. Ela é a básica, uma vivência de amor, uma vivência com o perdão, uma vivência cristã. Essa é a terapia por excelência, é uma vacina para que a gente não caia nas garras da obsessão, dos espíritos infelizes. No entanto, a doutrina espírita nos traz uma orientação muito rica, muito saudável, porque ela trata das causas nos seus detalhes. A terapia espírita em nada varia, em nada difere, tem nenhuma diferença do que Jesus nos propôs. A terapia espírita é com base no próprio Evangelho de Jesus, que é primeiro saber a causa da obsessão.
O que é que eu estou passando por isso? Qual a razão de eu estar vivendo essa situação de perturbação, algo que não é nada numa relação fisiológica, no corpo físico, mas é uma perturbação. Saber a causa e atuar no efeito. Essa é a terapia espírita que se baseia na própria terapia que Jesus trouxe para a Terra. Primeiro, agir, orientar, atuar nos chamados momentos de expulsar os demônios, mas dizendo para a pessoa, volte e não erres mais em todas as oportunidades, ou seja, para a pessoa se prevenir, ter vigilância. Então, a terapia mais conveniente para que a gente evite de cair nessas situações é ter uma vida cristã, no mais profundo sentido, uma vida de mente sadia, uma vida com hábitos saudáveis, uma vida onde a gente possa exercitar o perdão, onde possa compreender o outro, e uma vida de oração também. Não quer dizer que a gente tem que viver dentro da igreja, dentro dos templos religiosos, que a gente tem que enfrentar o mundo aqui na Terra, mas uma vida cristã. Interessante você falar, porque muitas vezes as pessoas se refugiam nos templos, né, achando que ali vão estar imunes. Mas a própria doutrina nos traz essa mensagem, né, que nós aprendemos em comunidade. Por isso, vivermos em sociedade, chegarmos em uma família, né, essa convivência. Agora eu me pergunto, todos nós estamos predispostos a serem obsediados? Sem nenhuma exceção. Todos nós podemos viver as experiências obsessivas, as experiências passando momentos com perturbações espirituais. E isso da criança ao jovem, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, qualquer um de nós está sujeito a viver uma experiência dessa. Por quê? Porque nós estamos num mundo de relação com as pessoas, num mundo de atividades, e normalmente, quando nós chegamos ao mundo, ao planeta Terra, no nosso caso, nós já trazemos uma história espiritual, já trazemos uma bagagem, e via de regra, essa bagagem tem pontos onde nós agimos com invigilância, onde nós agimos de forma infeliz, onde nós agimos de forma anticristã, onde derrubamos alguém para crescer. E isso ficam as marcas da nossa história do passado. Então, quando chegamos ao mundo, muitas vezes na fase infantil ainda é possível apresentar uma obsessão, na fase da adolescência, na fase adulta, etc. Então, nenhum de nós pode dizer que está imune a um processo de ação espiritual sobre nossas vidas, um processo obsessivo, portanto. São Paulo, o grande divulgador do Evangelho, ele nos recomendou muito isso, ainda me reportando à questão anterior e aproveitando essa também, que é importante a gente estar no mundo, viver no mundo, sem ser mundano. Ou seja, todos nós precisamos viver no mundo. Precisamos agir, interagir, trabalhar, etc. Mas precisamos ter um norte, uma bússola. E essa bússola, a melhor que tem, é a mensagem de Jesus para nossas vidas. Interessante, quando a gente fala, como você me falou, no interior do nosso sertão, que eu sou sertaneja, a gente escuta muito a palavra encosto, que a gente estava falando, então a gente associa esse encosto, às vezes, àquele inimigo, um espírito ruim, um que gosta de perturbar, mas será que aquele ente querido, que me era próximo, que me era caro, uma vez encarnado, pode se tornar meu obsessor também? Absolutamente. O espírito que tem o propósito de obsidiar, normalmente, é um espírito infeliz, um espírito doente. Então, os bons espíritos não se aproximam de ninguém com esse propósito, com essa finalidade, querendo perturbar, querendo obsidiar. Acontece, no entanto, que um parente, um amigo, um familiar, muito querido,
desencarna, parte para o mundo espiritual e, por não ter ainda uma educação espiritual, fica vinculado emocionalmente ao ambiente familiar, fica emocionalmente vinculado àquele grupo onde ele vivia, e muitas vezes acontece dele estar no meio da família e algum familiar registra a sua presença pela captação psíquica, pela mediunidade, e isso pode surgir um processo de alguma perturbação, alguma angústia, algum sofrimento, mas não porque seja intenção daquele espírito de perturbar um ente querido. Está ali porque está emocionalmente ligado, não sabe ainda tomar seu destino no mundo espiritual, não sabe ainda a devida orientação para se comportar no mundo espiritual, e está emocionalmente ligado. E às vezes a própria família convoca mentalmente aquelas criaturas por um processo de deseducação para a morte, para a desencarnação, e fica convocando aquilo, chamando, e às vezes o espírito vem, ele não tem resistência ainda, mas ele não tem a intenção de perturbar, muito embora sem querer às vezes o faça. Mas normalmente a obsessão, a perturbação espiritual, ela se dá por espíritos infelizes, espíritos imperfeitos. E como a gente pode começar a identificar essas influências? Porque a gente sabe que do mesmo jeito que existem os espíritos obsessores, existem nossos mentores espirituais que estão ali para nos conduzir, nos orientar, né, dentro da nossa caminhada. Então, como a gente conseguir diferenciar, perceber e diferenciar essas influências? É importante a gente ter essa informação, essa noção que a doutrina espírita nos proporciona. É muito simples isso. Pode até aparentar ser difícil, mas a primeira coisa é sentir a intenção daquela criatura espiritual que está próximo de nós, que se aproxima de nós. Que tipo de mensagem ela está nos passando? Quais são as ideias que elas nos sugerem, que aquele espírito nos convida a fazer? E pelo tipo de convite, pelo tipo de sugestão mental que nos dá, nós temos condições de avaliar se é um amigo, se é um benfeitor espiritual, se é um anjo da guarda, como a gente chama, pelo tipo de proposta que ele nos faz. Como na vida comum nós conseguimos identificar os verdadeiros amigos pelo tipo de atitude que eles tomam diante de nós, pelos convites que nos fazem, pelas sugestões que nos dão, pelos conselhos, pelas orientações. Então a gente sabe para onde eles querem que nós caminhemos, para onde eles querem nos orientar. Mas uma outra maneira de identificar que tipo de espírito está se aproximando de nós é pela vibração que nós conhecemos na doutrina espírita, pela energia que a gente chama. Normalmente um bom espírito, um amigo espiritual, ou noutra linguagem, um anjo da guarda, ele não tem uma energia ruim, uma vibração ruim, ele tem uma energia boa. Como um bom amigo encarnado, quando se aproxima de nós nos sentimos bem com ele. Uma pessoa da qual a gente tenha alguma restrição, quando ela se aproxima, a gente não se sente bem. Surge uma antipatia natural, que aliás uma agitação. Aliás, o Espiritismo nos coloca isso com muita clareza no Livro dos Espíritos, simpatias e antipatias. Isso acontece no mundo dos encarnados, mas também no mundo dos desencarnados, o Espírito que se aproxima de mim e traz um sentimento de antipatia, onde eu me irrito com aquilo, onde ele me proporciona um sentimento de agressividade. Estamos diante de um processo obsessivo, de alguém que quer nos levar a sofrimento, a nos desencaminhar da vida. Então temos duas maneiras de perceber os momentos em que estamos sob a indução de algum espírito infeliz, de algum espírito doente, de algum espírito perverso. É pela energia que ele nos passa, a vibração, conforme popularmente conhecemos no meio espírita, mas também pelas sugestões mentais, pelos conselhos que eles tentam nos colocar na mente. E aí a gente pode
com muita clareza, discernir diante de qual caminho nós estamos. De um caminho que nos leva ao precipício, à queda, à bancarrota espiritual, ou diante de alguém que quer nos conduzir para um caminho de crescimento espiritual. Mas são os dois caminhos melhores que nós temos, é essa avaliação. Por que essa criatura está me mandando fazer isso, está me pedindo fazer isso? Isso é lógico, isso procede, isso é cristão? Lógico, se não for, eu tenho que ver que não é algo bom para mim. É interessante você comentar, porque a gente tem que estar muito sintonizado com a nossa energia e com o nosso comportamento. Porque não é que a gente ouça aquela voz dizendo, vai, se você pensa que é o seu pensamento, são as suas ideias, né? Essa é muito sutil. Muito sutil. Então, assim, você tem que estar muito centrado em você, para ver, opa, eu estou agindo de forma diferente, eu estou mais irritável, eu estou mais agressivo, eu estou tendo problemas nas minhas relações. Então, a gente tem que estar bem atento a nós mesmos. Que hoje em dia, nessa correria, a maioria das pessoas acorda, liga no botão automático e vai, e segue. E a gente esquece de estar prestando atenção nesses detalhes, né? Verdade. O conhece-te a ti mesmo, que Sócrates, muito antes de Jesus, já colocava para a gente, é uma boa avaliação que você levanta. Eu tenho que me conhecer. Como é que eu estou agindo? Como é que está a minha vida? E essa coisa, eu estou em altos e baixos constantemente. Então, eu conheço que a si mesmo, que a doutrina espírita nos proporciona isso, tem que estar atrelada na nossa vida. Eu dar uma parada para sair do automático em algum momento e me analisar como é que eu estou me comportando no mundo, na vida, na relação com as pessoas, com os amigos, na minha vida profissional. Como é que eu estou? Se eu não tiver essa autoavaliação, fica difícil de eu perceber o tipo de sugestão mental que aquele amigo ou aquele inimigo espiritual está querendo me jogar na vida. E às vezes a gente, dentro desse automático, a gente quebra as portas, né? Com certeza, com certeza. A gente até costuma dizer que, como você mesmo disse, todos nós estamos predispostos, né? Estamos ali prontos, né? Dependendo das nossas atitudes. E o trabalhador espírita, então, perfeitamente. Não só o trabalhador espírita, mas acho que todos os trabalhadores do bem, né? Muito interessante essa colocação que você levanta, porque eu vou aproveitar para citar São Paulo. Ele faz uma carta, na segunda carta a Timóteo, que era um jovem de quem ele gostava muito. E ele escreve a Timóteo uma segunda carta, e ele diz que todos nós sofremos perseguições. Todos nós. Veja que Paulo ele traz isso numa atitude de advertência a um jovem de quem ele gostava muito. Todos nós sofremos perseguições. E o Espírito Emmanuel está no livro Fonte Viva, se não me engano. Se não me engano, é o item 77, porque vez por outra eu dei uma olhada nele. Mas o Espírito Emmanuel, analisando essa colocação de Paulo a Timóteo, ele vai nos dizer que todas as pessoas que procuram colocar a sua vida num caminho de retidão, num caminho de se aproximar de Jesus, de viver sob a orientação de Jesus, uma vida digna, vamos sofrer perseguições. Quem procurar ter uma vida decente, de honestidade, de ética, de respeito pelo outro, vamos sofrer perseguições. Por quê? Porque os inimigos da felicidade tentam evitar que o planeta viva feliz, que as famílias vivam, então vão jogar pedra. É importante que o cristão saiba que está no mundo e não está impermeável, imune às dificuldades. O espírito tem a ciência disso. Vai passar dificuldade, mas isso é a prova de resistência. É a aferição dos valores, porque ninguém cresce sem dar a lição. Esse é que é o desafio do cristão, o desafio do espírita. Ninguém cresce sem dar a lição, sem passar pela forja da dificuldade e vencer. Daí porque é importante essa
sempre essa avaliação nossa, sabendo que estamos no mundo para enfrentar as dificuldades e vencê-las. Muito interessante o que você falou, porque às vezes a gente diz assim, não, eu perdoo, mas você já precisou perdoar? Você já foi provado? Verdade. É. Eu amo, mas será que o seu amor já foi provado, já foi testado? Né? Eu tenho fé em Deus, mas será que sua fé em Deus já foi testada? Então, realmente, e são nessas provas, nessas provações, que às vezes a gente cai. E abre as portas para que a espiritualidade inferior haja. E a gente sabe, do mesmo jeito que existe um trabalho enorme da espiritualidade superior para progredir, que o mundo evolua, que essa transformação planetária aconteça e que realmente o planeta se torne um planeta mais feliz, com amor predominando. A gente sabe que também tem o contrário, né? Tem gente que não quer que isso aconteça. Com certeza. Há um livro do irmão Herculano Pires, J. Herculano Pires, um grande espírito lá de São Paulo, Na Hora do Testemunho, é o título do livro dele. Muito interessante que ele nos aborda essa questão. Todos nós vamos ter a experiência do momento do nosso testemunho. Porque ninguém, repito, pode evoluir sem testemunhar. Ninguém. E isso o nosso Mestre Jesus nos coloca com muita clareza. Nos pede conta em algum momento se nós já estamos com condição de avançar. E para avançar precisa de aferir, como quem passa por uma prova, num bimestre, num semestre. Vamos ver se o seu conhecimento já deu certo. Ninguém atinge a plenitude e a felicidade, como diz Joana de Ângeles, numa obra intitulada Plenitude, sem essa luta no dia a dia você supera isso. Então é nessa hora da dificuldade em que, se a gente estiver no prumo, na rota do equilíbrio, alicerçado na mensagem de Jesus, a gente vai superar. Se a gente não tiver essa desestrutura, se desequilibra, cai. Ainda em termos de obsessão, a gente vê que tem umas subdivisões, podemos dizer assim, que é a fascinação e a subjugação. Né? Então eu queria que você nos diferenciasse, nos apresentasse de que forma isso acontece. Porque às vezes é uma coisa tão cotidiana, tão rotineira, que a gente não percebe. É como eu disse, é muito sutil. Então eu queria que você nos diferenciasse, nos apresentasse situações. Quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, só dedicada à obsessão, essa parte. Todo um capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, só tratando da obsessão. E nesse capítulo 23, ele vai nos mostrar, em toda a análise que ele faz das obsessões, as características, essas diferentes características desses níveis de obsessão. Eu vou pedir permissão para, além da fascinação e da subjugação, iniciar com a obsessão simples, que é muito interessante porque a fascinação é uma decorrência da obsessão simples. Ninguém começa a ser perturbado por um espírito, por um encosto. Foi muito boa a sua lembrança. Já num nível de subjugação, aliás, de fascinação. Porque na escala que Allan Kardec nos esclarece no Livro dos Médiuns, nesse capítulo 23, ele fala nessa escala que todos nós começamos com uma perturbação que ele chama de obsessão simples, porque é uma fase em que nós sabemos que estamos em desníveis emocionais momentâneos e temos consciência. Sabemos que não estamos bem. De repente eu estou me pegando muito aborrecido, muito agressivo, depois eu normalizo. Isso é muito comum, às vezes, nas repartições públicas, nas nossas famílias, nos nossos grupos, na repartição pública, aquele chefe assim, que tem hora que está lá nas alturas,
agressivo, grosseiro, estúpido, trata mal seus colegas, mas é chefe, todo mundo fica com medo. No outro dia ele está um doce, ou logo no expediente depois ele está um doce, ele sai de um nível para outro, e os colegas começam a dizer: como é que está hoje? Como é que fulano hoje está uma seda? Hoje ele está nos azeites. Mostrando essa variação de conduta. E ele não se toca. Não se toca, não se toca. Às vezes não tem um amigo ou não tem um familiar que chegue e lhe diga: olha, fulano ou fulana, você já percebeu que você está numa oscilação comportamental? Como não é uma loucura ainda, não é constante. Se fosse uma loucura, era constante, mas ela oscila, ela está ali, ora. Qualquer coisinha ele sai do prumo. Allan Kardec chamou isso de obsessão simples, e não quer dizer, Allan Kardec, que a obsessão seja uma coisa simplória, uma coisa assim. Não é isso. Toda obsessão é algo muito preocupante. Allan Kardec quer dizer com isso é que na obsessão simples, a gente tem consciência que está assim, está oscilando. E se a gente não se cuida, não procura uma terapia, a ajuda de um amigo, de alguma pessoa, a gente vai tombar, vai cair nessa outra fase que ele chamou de fascinação. E colocou lá para a gente, no capítulo 23, que é uma fase delicadíssima, muito preocupante, muito difícil de tratar. Por quê? Porque a fascinação é uma ilusão que a pessoa, o médium, começa a ter que seguir. Ele é o mais certo do mundo, é a pessoa mais certa do mundo, ele não erra. Ele cria-se numa ideia só e não admite errar. Ele não admite que ele está errado em nada, tudo ele é certo. Se for médium, espírita, tudo que vem dele é coisa sagrada. Criou numa mão uma ideia, ou seja, uma espécie, ele fechou sua mente, uma paralisação mental, e para ele aquilo ali é o certo, ele não admite o contraditório. Por isso que Kardec chamou ele, fascinou-se, controlado por espíritos sagazes. Os espíritos colocam que ele é o dono da ideia, da razão, da verdade, ninguém mais. Não tem como você chegar, porque ele afasta tudo, afasta as pessoas, se isola de todo mundo, porque ele é o dono da verdade, da razão. Isso numa casa espírita é horrível. No médium psicográfico, no médium psicofônico, é horrível. E nas pessoas, de um modo geral, a gente vê muito isso no mundo afora, na vida de relação. A fascinação, portanto, é uma fase dificílima. E quando a pessoa não tem um pouquinho de força de vontade para fazer essa autoavaliação, ela vai para a terceira fase, depois de um período, dependendo das circunstâncias, para a subjugação. É um termo que Allan Kardec traz e difere dos termos anteriores que chamava de possessão, disso, daquilo, aqui, muitos termos diferentes. A possessão é aquele momento em que o espírito encarnado, nós, voltamos a ter consciência dos nossos atos, muito, às vezes ridículos, que nós não estamos, já fazíamos isso na fascinação e continuamos fazendo, só que agora a minha consciência volta, eu sei que estou fazendo, mas me falta força para agir. Eu estou dominado. Os espíritos começam a nos comandar, colocam plugs psíquicos em nós e nos ordenam fazer isso, fazer aquilo, à distância, muitas vezes, não precisa nem estar próximo. Então a gente comete às vezes coisas bárbaras, ridículas, agressivas, tudo, e eles começam a ir tomando conta da nossa mente, nos controlando à distância. Por isso que Kardec chamou de subjugação. E a diferença é exatamente numa, nós temos consciência na subjugação, mas não temos força para agir, não temos força de vontade. Sabemos que estamos caindo. Eu já acompanhei um caso de subjugação,
acompanhei uma família da obsessão simples, à fascinação, à subjugação, onde a pessoa foi ao suicídio, consciente, planejou o suicídio, afastando-se da família, dos amigos que podiam lhe ajudar, que é uma das coisas que acontece. O espírito tenta isolar a pessoa de quem pode lhe dar uma ajuda, uma orientação para sair daquele quadro. Então a diferença básica consiste na fascinação, nós estamos numa ilusão mental, o espírito nos bloqueia o raciocínio para uma autoanálise. Na subjugação, nós temos consciência que estamos enveredando por um caminho de perigo, mas nos falta resistência, nos falta força para sair daquela situação. Um pouquinho de força de vontade, o Evangelho de Jesus, a gente se libertaria. Mas quando a gente chega nesse nível de subjugação que começou lá na obsessão simples, lá no primeiro momento, que então, o caminho de volta é muito delicado. Muito. Muitas vezes, quando chega nesse ponto, já é diagnosticado como louco, né? Muitos loucos estão diagnosticados como tal, e em verdade não são loucos, são pessoas perturbadas espiritualmente, obsidiadas, mas chegaram a um nível tal que a ciência médica na Terra ainda não consegue fazer essa separação das doenças mentais com as doenças espirituais. Infelizmente, muitos são diagnosticados como loucos, com muitos comportamentos que não tem nada a ver, são situações. Não queremos dizer que todo problema dessa natureza seja de ordem espiritual, claro, mas boa parte é considerada a base, é a indução espiritual, a influência espiritual, a obsessão, ou encosto, como popularmente é conhecido. A gente conheceu o outro lado da história, né? Esse espírito, como ele resolve obsediar a mim, a você, a qualquer outra pessoa? Como é que ele se liga a esse ser que vai ser obsediado? Normalmente ele se vincula a mim, a qualquer pessoa, por uma razão que lhe apraz, que lhe chama, naturalmente por uma vinculação espiritual que tenha comigo. Por exemplo, uma cobrança espiritual, uma vingança. Retornando ao que a gente começou a falar, um problema de vidas anteriores, por isso que acontece numa criança. Imaginemos, retornando ao Evangelho, quando Jesus desce do Monte Tabor, com seus amigos Pedro, Tiago, João, o que ele encontra no pé do monte? É um homem com seu filho que caiu no fogo, olha na água, um quadro genuinamente obsessivo, uma criança. Procura os amigos de Jesus, os amigos não conseguem resolver, e Jesus vai lá e expulsa o chamado demônio, ordena, e o espírito imundo, conforme está lá no texto, vai embora. E os amigos de Jesus perguntam a ele, por que é que o Senhor conseguiu expulsar esse demônio e nós não conseguimos? É interessante o ensinamento que Jesus passa naquele momento, é que para essa casta de espírito é preciso muito jejum e oração. O jejum que está lá no Evangelho, que muita gente entendeu que era não comer, deixar de comer, Jesus se reportava, a gente aprende isso com a doutrina espírita, ao jejum de parar de errar, ao jejum moral. Mas ele nos deixa um ensinamento muito interessante, nós entendemos, para esse tipo de espírito, para essa casta de espírito. Queremos dizer que há vários tipos de espírito. Muitos. Allan Kardec traz isso no livro dos Espíritos, quando ele faz os tipos de espírito, a escala dos espíritos. Então ele se vinculou a nós, concluindo a resposta, pelas mais diversas situações, mas eles estão vinculados de alguma forma à nossa vida. Às vezes a gente cometeu um desatino na vida lá no século passado, no século distante, reencarnou, e aquele que foi vítima da nossa insânia, da nossa ignorância,
ficou no mundo espiritual, querendo se ligar e nos encontra. Aí vem a toda, por isso que tem a obsessão em criança, em jovem, em velha, etc. É muito interessante, me permita citar uma das obras que mais me chamaram a atenção em toda essa vasta leitura espírita, é o livro Drama e da Obsessão, de Dona Ivone Pereira, ditado por Bezerra de Menezes. Drama e da Obsessão. É uma história de obsessões que começa aqui no Brasil, no ano de 1925, mas ela tem origem no século XVI em Portugal, na época da Inquisição. A família dos judeus que foram perseguidos por um grupo de religiosos, por inquisidores, se transformam em verdadeiros perseguidores desses inquisidores, e eles encarnam, reencarnam num país, no outro, vêm para o Brasil, e nessa época, 1925, chega uma família no Rio Grande do Sul e começa a se suicidar todinho. Os antigos judeus perseguindo os antigos inquisidores do ano de 1552, em Lisboa. 400 anos de obsessões, um obsediando o outro. Até que a misericórdia divina entende que chegou o momento de se ajustar as contas. E um grupo espírita lá no Rio de Janeiro, Dr. Bezerra de Menezes narra essa obra e Dona Ivone Pereira nasce nos detalhes e volta à Inquisição Portuguesa para ver as fontes dessa obsessão. Então, eles nos procuram por razões que estão na nossa vida, de hoje ou de ontem. Nos procuram também por inveja. O invejoso não quer ver ninguém feliz. O que algumas religiões chamam do maligno, do capeta, às vezes eles ficam invejosos. Mas com inveja de quem é feliz, de quem está bem, vou atrás. Por isso que Jesus nos recomendou essa terapia riquíssima. Vacina que serve para tudo. Vigiai e orai para não cair em tentação. Interessante você falar desse vínculo, mas também desses espíritos, né? No caso do invejoso. Mas a gente, espírita, costuma dizer, quem bebe nunca bebe só, quem fuma nunca fuma só. Então, às vezes, algumas atitudes nossas, alguns comportamentos, entram em sintonia com esses espíritos que também têm o mesmo padrão. A nossa conduta, a nossa forma de ver, por isso que a obsessão, ela não tem causa só em vidas anteriores, tem na nossa conduta atual. A recomendação de vigilância que Jesus nos faz, para ver como é que você está vivendo. Ó, dependendo de como você esteja, nós aprendemos nos bancos de escola, nas nossas famílias, conselho dos nossos pais. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. A gente ouvia muito isso. Se tivesse com uma pessoa boa, naturalmente ia ser uma pessoa boa. A gente aprendeu com o Espiritismo algo muito mais profundo. Diga-me o que pensas, como és, como te comportas, que eu te direi com quem andas. A minha vida, dependendo de como ela é, eu vou atrair as minhas companhias espirituais. Então, se eu sou viciado no pileque, na bebida, no tabaco, no fumo, no sexo, saio procurando as aventuras sexuais, eu vou atrair para a minha vida psíquica espíritos que gostam desse tipo de coisa. Inevitavelmente. É a lei natural da vida, a lei de assimilação, a lei de sintonia. Você levantou uma questão muito importante, é o nosso dia a dia. Eu vou atrair para a minha convivência aquelas criaturas que gostam do que eu faço, de como eu sou. Imagina se um espírito viciado vai procurar um santo. Ele procura quem é viciado na bebida, na droga, etc, etc. Interessante também, uma vez que você cria forças e resolve se afastar do vício, ele também não vai aceitar fácil, né? Não. E essa é uma questão muito delicada,
Quando nós estamos num nível de vida envolvido nesse tipo de conduta viciosa, etc., quando a gente sai, não sai com facilidade, porque eles não querem perder a presa. Há diversos casos de criaturas conhecidas que deixaram a vida mundana porque compreenderam a mensagem de Jesus, compreenderam a mensagem espírita, mas sentiram na pele que não foi fácil. Porque não quer perder a presa, não quer perder a piteira do cigarro, não quer perder aquele viciado do sexo. E lutam para lhe trazer de volta. Por isso que nem todos conseguem. São arrastados novamente. Uma vez que a pessoa se compreenda como uma pessoa obsediada, que ela tem essa consciência, o que fazer? A quem procurar? Como recorrer? Como ser feito esse processo de desobsessão? No meio espírita, quando isso acontece, as pessoas nos procuram as casas espíritas, normalmente nós fazemos um trabalho muito conhecido, da pessoa entrar num outro nível de vida, convidando a pessoa a começar um trabalho da oração, rever sua vida e dar um redirecionamento à sua conduta, mas também a casa espírita oferece um tipo de terapia que é a terapia da educação. Por exemplo, o espírito obsessor, o espírito perturbado, o encosto, ele é tratado na casa espírita como filho de Deus também. Nas reuniões práticas do espiritismo, nas reuniões mediúnicas, ele é tratado como filho de Deus que está equivocado, que está iludido. Então nós tratamos, mostrando que o caminho não é aquele, que o caminho... Por isso que é demorado o trabalho de assistência, por isso que leva um tempo, precisa a pessoa se contribuir o obsidiado, indo às terapias, às leituras, começando um reprocessamento da sua vida. Porque o obsessor, o espírito doente, que quer se vingar, que quer perturbar, ele não vai mudar de vida fácil, de atitude fácil. Mas a proposta espírita é uma proposta de educação também daquela criatura. Ele trabalha na causa, para que aquela criatura também cresça. Não é só chegar e afastar, expulsar, exorcizar. Não. Porque a gente sabe que isso não resolve. O exorcismo é uma prática muito antiga, mas não educa, porque são tratados como demônios, como criaturas que não têm jeito. O doutor espírita trata da educação, porque vê todas as criaturas como filhas de Deus, uns iludidos, equivocados, outros com maldades ainda, mas são passíveis de melhora, de crescimento. É interessante porque se a gente não é só afastar, porque talvez se afaste de você, mas aproxime de outro, mas é realmente essa educação do espírito, porque enquanto esse espírito não evoluir, se não for você, vai ser outra pessoa que vai obsediar. A gente falou que até nós, trabalhadores espíritas, até precisamos muito, né, nos vigiar, nos policiar, para que a gente também não seja obsediado, né? E o médium, então, que está ali em contato direto, muitas vezes, às vezes nessas casas que fazem tratamento, recebem essas pessoas obsediadas com tratamento, então ele tem contato direto com o obsessor, então ele fica realmente muito exposto, né? Tem uma ligação mais forte. E aí como é que a gente compreende que o médium que trabalha, que tem toda uma espiritualidade amiga ali presente e ajudando nesse trabalho, que a gente sabe que todo trabalho é conduzido pela espiritualidade, porque que muitas vezes esse espírito que obsediou, às vezes pega uma raiva dele e ali passa a obsediar. Então, o que acontece? Por que os espíritos trabalhadores não conseguem desvincular, fazer essa proteção? Verdade, muito pertinente isso. Allan Kardec coloca para a gente nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns, quando ele trata da obsessão, que diz que o principal escolho da prática do espiritismo é exatamente a obsessão. E ele diz, inclusive, que a gente pode colocar na primeira linha das principais dificuldades
que a gente pode encontrar na prática espírita é a obsessão. Primeiro linha. Exatamente por isso, porque você se expõe ao trabalho. Mas é exatamente a nossa invigilância que nos permite que um espírito venha nos perturbar. Eu sou trabalhador espírita ou cristão em qualquer outra área e estou lá na seara trabalhando, mas a minha vigilância, a minha forma de proceder é o que me permite que aquela criatura se aproxime de mim e me leve à queda, ou leve um grupo todo. Por isso que Jesus Cristo nos recomendou sairmos dessa faixa de raça de víbora. Raça de víbora é uma coisa muito interessante, que ele diz assim, o que é a víbora? É um réptil que muda de condição, de cor, dependendo da condição, do momento, da oportunidade. Muitas vezes a gente é assim, na casa espírita, na casa religiosa onde a gente frequenta, a gente tem toda uma fachada, apresenta todo. Na nossa vida íntima nós somos outros. Na nossa vida de relação lá fora, à distância, nós somos outros. E os espíritos nos acompanham. Eles nos acompanham. Nessa obra que eu citei, Drama de Obsessão, os espíritos obsessores são convidados a acompanhar os trabalhadores para ver como é que eles se comportam lá fora. De ver que a gente dentro da casa espírita é um, ou dentro da casa religiosa é um, mas na vida de relação lá fora é outro. E nós aprendemos com o Espiritismo que não é o fato de estar na religião que me protege do tudo, é a minha conduta no mundo, onde eu estiver, que me dá respaldo para eu estar imunizado contra a ação dessas criaturas infelizes. É por isso que acontece, então, muitas obsessões dentro das casas espíritas e também, às vezes, dentro dos grupos, mesmo os grupos caem mesmo, falta de vigilância dos trabalhadores. Ainda nesse contexto, há alguns que defendem justamente para essa exposição, veem nessa exposição de um certo perigo, né? Defendem que não haja essa comunicação com a espiritualidade, né? Que não seja feito. O que nós podemos dizer a essas pessoas que ainda defendem essa postura? É uma postura, assim, na minha avaliação, bastante equivocada, porque proibir, por conta dos perigos que correm, às vezes eu entendo que é as pessoas que querem manter as outras na ignorância. Eu considero assim um dos grandes avanços dos nossos tempos, assim, a reforma protestante nos proporcionou um conhecimento da Bíblia. A Bíblia tem inteira proibida, mas Lutero deu essa grande contribuição para que fosse aberto para todo mundo. O que era proibido, ele dizia que não abrir para as pessoas conhecer, ter acesso. Então nós devemos essa grande contribuição a Lutero, a reforma protestante. Nós temos acesso à Bíblia hoje e conhecemos. Ora, o ato de proibir me parece muito que deixa todo mundo na ignorância para a gente dominar. O que nós achamos muito mais conforme o pensamento de Jesus é abrir o conhecimento, de estudar, saber como é que a coisa ocorre, como é que se processa. Na instrução está outra alavanca do progresso. Espírito de verdade nos estabelece. Espíritas amai-vos. Espíritas instruí-vos. Conhecer, saber. Então nada de proibir. A gente estudar para saber, ter conhecimento de causa. Nada de proibir. A gente precisa conhecer o Espiritismo muito mais. O Espiritismo é uma doutrina robusta, rica, muito vasta, muito profunda, progressiva. O que acontece é que isso, infelizmente, a gente precisa dizer, os trabalhadores às vezes não têm coragem de conhecer mais, de estudar mais. De se educar, né? Exatamente, se educar. Então, às vezes, nos optam para proibir. Como a gente viu lá no Velho Testamento, proibir. Mas não resolve nos tempos atuais, é educar-se, conhecer. Se a gente fosse proibir porque é perigoso, tem que proibir o uso da pólvora, não dar língua a todo mundo, não dar boca para todo mundo falar, não é verdade?
Porque tem gente que usa a língua, é uma miséria, destrói a vida de todo mundo. É uma arma perigosa. Perigosíssimo. Lá no início da nossa entrevista, você nos falou que define a obsessão que era essa influência de uma mente sobre outra. E aí a gente vem falando muito dos desencarnados. Tem como pessoas encarnadas se obsediarem? Que às vezes a gente vê tantas relações que ali são relações conflituosas, relações que lhe fazem mal, mas nem você consegue corrigir aquilo ali, nem consegue se afastar. É uma coisa, parece às vezes viciada, né? Uma coisa assim. Então, será que a obsessão existe também entre encarnados? Muito, com muita frequência. A gente trata muito da obsessão, da perturbação de um espírito desencarnado sobre o encarnado, mas a gente aprende com o espiritismo dessa mesma ocorrência entre pessoas encarnadas. Tanto pessoas encarnadas no mundo material, como de uma pessoa encarnada para um espírito. A gente está aqui, mas está perturbando a criatura com o nosso pensamento, a nossa mente lá, falando da pessoa, etc. Está perturbando, está obsidiando. E na questão específica que você falou, às vezes essas ocorrências estão dentro da nossa casa, às vezes é uma pessoa com outra ali, um irmão, é um pai com um filho, é um marido com mulher. Ali aquela coisa ali não consegue, aquela perturbação que nós conhecemos como obsessão de encarnado para encarnado. Desceu a relação para um nível assim de pura perturbação. Acabou o respeito, acabou a serenidade na relação. É uma coisa assim instigante. Mas um não pode estar distante do outro. Quando um viaja, o outro está sentindo falta. Isso acontece. Até porque a gente sabe que a família é o encontro de velhos inimigos, né? Aqui é que lá vem um amigo, mas normalmente... Às vezes vem um amigo que é para tentar apaziguar as relações, mas é o encontro de velhos inimigos, quer dizer. Uma vez que eu me tornei um espírito obsessor, ou um encarnado, né, mas um espírito de forma geral, que obsediou alguém, a gente sabe que a doutrina nos diz que a gente sempre vai evoluir, né? Então, assim, a gente sabe que esse espírito um dia ele vai sair dessa condição de obsessor. Mas o que nós podemos fazer para colaborar para que esses espíritos evoluam mais rapidamente, encontrem seus caminhos, suas respostas, e aí possam sair desse mundo de obsessão? Eu gostaria de me reportar a Jesus Cristo quando ele nos diz que das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Acho muito bonita essa afirmativa de Jesus. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu vibro assim com essa mensagem, colocando assim as ovelhas que eu entendo que foram confiadas a Jesus, são os habitantes do planeta Terra. Logo, todos nós somos perfectivos, vamos crescer, vamos evoluir. Agora, dentro de situações relativas, nós compreendemos que a lei da evolução, que o Espiritismo nos explica de forma tão clara, a lei da evolução nos permite, nos enquadra nessa situação de progresso. Nenhum de nós vai viver eternamente na maldade. Mas o que é que eu posso contribuir, em qual situação eu posso apoiar um espírito a crescer? Se o tempo me permitir, eu vou contar um exemplo muito rápido da minha própria vida. Eu conheci o Espiritismo num período muito delicado da minha vida, que era um processo obsessivo com a minha esposa, lá pelos anos 86, 87, por aí assim. E foi um processo obsessivo com afloramento de mediunidade. Os Espíritos me permitiram, graças a Deus, essas duas coisinhas juntas. Uma obsessão com afloramento de mediunidade. Então, uma boa conexão. E foi um período muito turbulento da minha vida, assim, muito difícil, porque nós procuramos a casa espírita lá em Santa Luzia. Depois de procurar médico por um período de um ano, e aí eu encontrava resposta médica, na medicina, e encontramos na casa espírita, assim, quando a gente chegou na casa espírita, a coisa começou, a festa começou.
uma obsessão muito contínua, diariamente à noite, uma cobrança muito grande de uma entidade espiritual com a minha esposa. Dizia ele, e depois a gente comprovou isso, uma ligação da época da escravatura. Mas a verdade é que depois de algum tempo se descobriu que o nosso filho mais novo, numa reunião, numa assistência, esse filho que tinha poucos meses de nascido, tinha uma vinculação com essa entidade. O amor de Deus vai colocando mecanismo para que tudo vá se enquadrando. E numa reunião foi descoberto isso, o dirigente da reunião intuitivamente perguntou, o espírito querendo arrebentar a família toda, e o dirigente da reunião perguntou: você ama alguém daquela casa? Parece uma pergunta meio desconexa. Mas então começou a chorar e se descobriu isso. E foi por esse caminho que a entidade, depois de um bom período a ele mesmo, disse: eu vou me afastar sem perdoar. Não, eu vou me afastar porque eu estou vendo que eu não posso maltratar alguém que ama alguém que ama. Se referia a ela, a mãe de uma criança que era filho dele no passado. E foi embora, mas disse: não perdoei. E foi embora. Mas nós continuamos na casa espírita, mesmo depois que a tempestade passou, depois de meses, eu chamei minha esposa e disse: eu vou ser espírita, se você não quiser, pode ficar à vontade, mas eu vou ser, porque achei uma coisa interessante. E fui estudar espiritismo. Ela também foi educar a mediunidade, etc. E começou a atuar na casa espírita e nós continuamos. Depois de um bom período, alguém começou a ver o espírito novamente lá. E ela também, que é mediunidade de evidência de psicofonia. E aí então, estou voltando para dizer que ainda não perdoei. E nós continuamos na luta, tentando nos melhorar. 4 anos depois, a entidade começou a ser vista novamente. Disse: eu voltei para dizer que eu estou começando a pensar em perdoar. Porque estou sendo ajudado pelo que vocês estão fazendo. Vocês não era só eu e ela, era o grupo. E pouco tempo depois, um dia numa reunião, chorou lá e disse: hoje eu vim dizer que consigo perdoar. 5 anos depois, ou mais. Nós entramos num processo de crescimento, melhorando nossa vida, nossa conduta, nosso pensamento, fazendo bem aqui e acolá a alguém. E isso contribuiu para a entidade despertar que ela, nós, não éramos tão maus como ele pensava. Era um equívoco nosso, como o dele também. E crescendo juntos. Essa entidade hoje faz parte de uma equipe de espíritos que dão assistência ao nosso grupo. E isso tem mais de 20 anos. Veja, um dos caminhos que nós podemos ajudar as criaturas crescerem. Quando a gente se candidata a crescer, elas crescem juntas conosco. Hoje faz parte dos espíritos que ajudam o nosso grupo. É o exemplo, assim, o testemunho que eu tenho para dizer que é um dos caminhos, e por sinal um caminho muito eficaz. É a nossa melhora, é o nosso crescimento. Porque nós servimos de amparo para eles. Maravilha. Então, amigos, estamos terminando aqui. Espero que tenha atendido as dúvidas de todos vocês, né? Semana que vem a gente está de volta. Só lembrando que na quarta-feira, 8 da noite, nós temos um programa novo, segundo programa, que é o Página Aberta, né? Na quinta-feira, às 8 horas, o Evangelho Online, e domingo que vem, ponto a ponto. Então, contamos com vocês ao longo da semana. Agradecemos a participação de vocês, né? Sempre conosco, nos apoiando. E deixamos um grande beijo, um grande abraço, desejando uma semana de muita paz, iluminação a todos. E como nosso amigo aqui falou, vamos orar e vigiar, né? Para que a gente se mantenha em sintonia com a espiritualidade amiga, com o mais alto, e tentar no nosso dia a dia exercitar a mensagem de amor que o Mestre Jesus nos deixou. Então até domingo que vem, na paz de Jesus para vocês.